Lombardi, por exemplo, era um cara que fazia o tape reading no olho. Era um prejuízo muito grande, ficou maior ainda. Por que você continua operando? Quando surgiu o pregão eletrônico, eu olhei, eu falei, putz, isso aqui é irreversível. Você conhece pessoas que vivem de mercado? Aí eu idealizei os mini contratos aqui no Brasil. Hoje você está posicionado. Tô. Em dólar ou em índice? Dos dois. Se você tem a obrigatoriedade de preservar ou de ganhar, você vai perder. Você viu e ouviu as histórias no primeiro vídeo com um dos maiores traders do Brasil e também 2 brokers aqui da Genial Investimentos. Só que eu acho que ficou faltando alguma coisa, a parte operacional. Como é que esse trader opera? Como é que ele olha para o mercado? O que ele faz na sua rotina? E detalhe, qual o tamanho da mão dele? Quantos contratos esse cara opera por dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora nesse segundo vídeo. E ó, de verdade, tá muito, muito bacana. Se você é trader, isso é imperdível. Vem dar uma olhada. Estamos falando aqui também sobre o mercado, sobre o pregão Viva Voz, e o Raízen, que está na mesa de operações aqui hoje em dia, ele vê uma certa semelhança do que vocês faziam lá com hoje, é mais ou menos isso? Tem uma mudança grande, né, da gritaria, do fechado para lá, para cá, levou, tomou, para uma tela estática ali que é você e o computador só. Sim. Turma, eu gosto muito de fazer uma comparação com um estilo de operar que vocês gostam muito hoje, que é o tape reading, né? Que nada mais é do que aquela análise de book, que hoje a gente tem diversas ferramentas que fazem isso, e que assim, o Lombardi, por exemplo, era um cara que fazia o tape reading no olho, tá? Então imagina, ele tá lá no pregão, vendo quantos compradores tem, quantos vendedores tem, e ele sentia para que lado o mercado ia, se ele via mais compradores ou mais vendedores. Então ele já fazia um tape reading lá nos anos 2000, apenas com um olho, sem ferramenta nenhuma, tá? Isso é o fluxo raiz mesmo, né? É a essência do fluxo. É a essência. Às vezes, como o Luan já falou, existia o blefe, a gente caía no blefe às vezes, mas depois de um tempo você já conhecia o operador, você sabia que esse aqui gosta de blefar, eu não vou na dele, mas sim, o tape reading já era utilizado desde 2000. Legal, eu vou dar uma sugestão para vocês também. Tem um livro que chama Reminiscências do Especulador Financeiro. É do Lefebvre que escreveu. Esse livro é de 1910. Ele fala sobre isso aqui que a gente está conversando. Sobre como que era pregoado os lotes, como que fazia esses blefs, como que você enganava, que você queria comprar uma ação e você estava vendendo numa outra ponta. A gente está falando de 110, 115 anos atrás. E o formato de enviar a ordem mudou. Mas a essência do mercado de blefar, isso é a mesma. É literalmente a mesma. A gente quer descobrir se vai subir ou se vai cair. No final das contas, é isso. Maravilha. Raízen, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. E tem um vídeo legal com o Raízen para vocês verem depois. O link vai estar na descrição aqui embaixo também. Muito bom. Valeu, obrigado. Valeu, Fábio. Agora, Lombardi, a gente traçou essa trajetória sua aqui. Você começou lá no pregão, comprou o título em 87, começou a operar em 89. Ali, em 90 e tantos, comprou a corretora, fundou a corretora. E eu quero avançar até um pouco mais. Você saiu lá do pregão, foi começar a operar de forma online dentro da corretora, porque por muitos anos ficaram o pregão Viva Voz e também o online. Foi mais ou menos isso? Então, quando surgiu o pregão eletrônico, assim, eu olhei, eu falei, putz, isso aqui é irreversível. Bem, sim. Legal. Nós não vamos ter como escapar da negociação eletrônica. Então eu ainda, durante muitos anos, ainda frequentava o pregão, porque foi o que você falou. No início, eles não concorriam. Então, quando você tinha pregão Viva Voz, você não tinha o pregão eletrônico. Então, a abertura era eletrônico, aí toda a manhã era Viva Voz, almoço eletrônico, à tarde Viva Voz e fechava no eletrônico. Tá. Então, vamos dizer, os momentos de menor liquidez ia para o eletrônico, porque o eletrônico estava começando. Então, eu ainda, durante muitos anos, frequentava o pregão, porque era onde tinha volume, onde tinha o giro, mas eu estava muito na corretora porque eu tocava a corretora, tinham todos os clientes, todos os desafios do dia a dia, mas eu desde o primeiro dia já tentei me adaptar ao pregão eletrônico. Que bacana. Né? Assim, não foi fácil. Eu imagino uma transição. Muito difícil para nós que tínhamos uma trajetória de Viva Voz. Sem olho no olho. Sem olho no olho, sem começar barulho. a se adaptar com esse movimento,
o fluxo do eletrônico foi muito desafiador. Aliás, francamente, não é fácil até hoje. Concordo plenamente. Imagina para nós meros mortais, né? Lombardi, e dentro da corretora você me contou que você oferecia essa infraestrutura para quem quisesse operar lá dentro? Então tinha uma mesa, a pessoa ia lá operar com você? Exato. Então Era um coworking ali. A gente chamava de sala de negociação. Legal. Então, vamos dizer, no nosso modelo, nós dávamos acesso ao pregão para quem queria operar no pregão, e à medida que o pregão eletrônico foi se consolidando, e a gente podia ter, porque a Interfold tinha uma capacidade de títulos e de acesso muito grande, porque eu precisei investir muito para poder ampliar minha base de clientes. Tá, desculpa te interromper, perdão. Não, mas... Você tem ideia de quantos títulos você tinha ali para poder distribuir para essas pessoas? Eu sei. Como para nós era muito importante ter títulos patrimoniais, porque o título patrimonial, tanto na BMF como na Bovespa, era o que dava a tua capacidade de acesso ao que eu falei, ao pregão e às plataformas, e as licenças eletrônicas. Então, nas duas bolsas eu fui no limite máximo. Então, eu tinha, no caso de BMF, eu tinha 2 corretoras e um membro de compensação, e na Bovespa, se não me engano, a gente tinha 24 títulos patrimoniais, que era o limite que uma corretora podia ter. Mas por quê? Primeiro porque quando eu comecei a comprar, eu peguei uma fase de mercado muito ruim, as bolsas retiraram os programas de recompra, então quem precisava vender, vendia com deságio. Então eu aproveitei esse momento para ir formando a carteira de títulos da corretora para poder ter capacidade de atender os clientes. E ao longo do tempo fui comprando e consolidei o máximo que era permitido pelas bolsas. E montamos as salas de negociação, que eram ambientes, né, com as plataformas, com a estrutura. Nós tínhamos nossos funcionários, tinha um call de manhã com as notícias, tinha uma pessoa que toda vez que saía uma notícia distribuía para todas as salas a notícia quando ela era importante. Aí eu dava a estrutura, o acesso à plataforma, os limites operacionais, a alavancagem, e a gente procurava prestar um bom serviço, e os clientes estavam lá todos os dias, operavam, geravam corretagem, geravam resultado. Que maravilha! Um modelo que eu diria que foi precursor, muito com esse foco no profissional de mercado. Hoje é o trader, né? O investidor pessoa física que opera para si todos os dias. Maravilha. Eu tive a oportunidade, inclusive, de receber o Lombardi no escritório que eu fiquei por 5 anos, no escritório do Jefferson Latos, da Latos. Éramos no auge ali em 90 pessoas. Então, isso aqui que vocês estão vendo atrás, éramos em 90 pessoas, todos traders autônomos, cada um com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio patrimônio. Mas é uma imersão tão profunda, porque você toma café da manhã e fala de mercado, vai almoçar e fala de mercado, vai jantar e fala de mercado, tá indo no banheiro, o cara tá falando de mercado ali. Isso é, assim, é impagável, é um doutorado com imersão 24 horas, é assim, impecável. É fantástico, né? Lógico, tem os seus desafios, não é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil, porque você está lidando, né, com diversos sentimentos conflitantes, né? Especialmente essa questão de disciplina, de ganância, de medo, mas é um troço que está nas tuas mãos, né? Diferentemente de outras atividades, vai ser um empreendedor, né? Você vai ter vários desafios, né? Você vai ter funcionário, vai ter cliente, vai ter, né, fornecedor, você tem muitos desafios. O trading está nas tuas mãos, né? Então depende de você. Se você enxergar bem o mercado e tiver disciplina para, na média, ganhar mais que perder, você dura no mercado muito tempo e vai fazer bons resultados, porque esses mercados eles são alavancados, você pode gerar bons financeiros. Você precisa ter disciplina e precisa ganhar mais que perder. Mas está nas tuas mãos. Você não dá para você culpar o funcionário, não dá para culpar o cliente. Né? Agora, isso do mesmo lado que é bom traz vários desafios emocionais. Total. Então, eu diria que o trading, né, essas operações que a gente faz de curtíssimo prazo, elas são operações emocionais. São operações que você tem que estar preparado para comprar e para vender, mas a partir desse momento é um desafio seu interno pessoal, de tentar alavancar o máximo possível o ganho e ser o mais rápido possível quando estiver perdendo e eliminar a perda. Falar é fácil. Na prática, no dia a dia, nesses mercados voláteis, é muito difícil. Exatamente. Eu entendo que uma das melhores coisas do mercado de derivativos que nós operamos aqui, mini índice, mini dólar, a melhor coisa, sem dúvida nenhuma, é a alavancagem. Mas a pior coisa também é a alavancagem, para quem não sabe usar. Exatamente. Perfeito. Nessa época, os traders que operavam, e você também,
não existia mini contrato, né? Não. Era só cheio. Então, quero Só passar. o padrão. Então, peraí. O cara que estava começando, ele não tinha outra opção, porque não tinha simulador. Não. Então, ele não tinha tantos livros para te ensinar, não tinha vídeo no YouTube, não tinha mentores. O cara que queria testar era no cheio. No cheio. Dólar Só tinha o cheio, índice cheio. No cheio. E como é que surgiu depois esses mini contratos? Então, o que você falou, era um desafio tremendo, vamos dizer, para quem quer começar. Vamos dizer, um cliente, pessoa física, quer começar a operar o dólar. O dólar, o padrão eram 100 mil dólares. E você tinha que operar no mínimo 5 contratos. Não dava para operar 1, dava para operar 4, no mínimo 5. Quem estava começando, se errasse a primeira operação, já quebrava. Então, Literalmente. esse era um problema, né, assim, que a gente teve durante muitos anos. Quem já tinha alguma experiência tinha alguma chance maior de sobreviver. Quem não tinha estava começando e entrava num contrato extremamente alavancado, onde os financeiros eram muito altos. Para quem estava começando, pessoa física, a chance de sobrevivência era quase zero. E aí já existiam os mini contratos, especialmente o mini S&P até hoje, né? Uhum. É o maior contrato de referência no mundo. A gente, inclusive, acompanhava muito o mercado, tem umas coisas interessantes. De tempos em tempos, ele pega alguma coisa para acompanhar. É verdade. Agora é o petróleo. Agora é petróleo. Né? Mas Sim. assim, aliás, o petróleo já foi várias vezes, né? Volta e meia ele volta, mas às vezes é o mini S&P, às vezes é uma questão de inflação, de índice de inflação, mercado, pesquisas eleitorais, emprego, nos Estados Unidos, né? o mercado de tempos em tempos tem alguma referência que todo mundo começa a acompanhar e tentar usar essa referência para prever para onde o mercado vai. Vacinas, assim, e vem muita coisa nova, né, de tempos em tempos. E o mini S&P era uma referência muito importante para nós. Então os mini já existiam, mas aqui no Brasil não. E aí eu participava de uma câmara, e acho que o Mota participou comigo durante muitos anos, era a principal câmara da Bolsa, que era a Câmara de Assuntos Operacionais. Todos os grandes temas da BMF passavam por lá. E eu fui convidado, fui membro desde o início da Câmara até o seu final, e a gente discutia temas muito relevantes para o dia a dia do mercado, das corretoras, dos clientes nesta Câmara. E eu comecei a ficar muito incomodado com essa impossibilidade do investidor pessoa física começar a sobreviver pelo menos algum tempo. E achei que talvez, se a gente tivesse um contrato menor, onde ele pudesse operar um contrato, né, ao invés de ter que operar 100 mil dólares, ele pudesse operar, por exemplo, 10 mil, 5 mil. Sim, uma fração disso. Uma fração disso, a perspectiva dele começar e se desenvolver tendo menos prejuízo e mesmo que menor ganho, mas uma condição de sobrevivência maior, eu comecei a achar que era muito importante para a Bolsa e para essa possibilidade de acesso. Aí eu idealizei os mini contratos aqui no Brasil. Eu desenvolvi um projeto que contemplava inclusive alguns agrícolas, depois não passou. Queria que tivesse mini de boi, de café, mas não passou nada. Aliás, graças a Deus que passou o mini índice e o mini dólar, porque também não foi fácil. Eu levei vários anos para conseguir implementar esse projeto na Câmara. Eu acho que o Mota lembra, toda a Câmara, toda reunião eu vinha com o projeto, olha, pessoal, eu trouxe aqui uma mudança, uma ideia nova, vamos, Lombardi, de novo com esse negócio de mini contratos, você ainda não desistiu? Porque os grandes não queriam. Ninguém queria, os grandes não queriam porque não tinha interesse, porque ninguém atendia a pessoa física, a Bolsa não queria porque achava que pessoa física era muito risco, eu era o chato, né? E assim, toda reunião no final eu ainda tentava, né? Mas depois de alguns anos, acho que o mercado lá fora cada vez ganhava mais importância nos minis. E surgiu uma oportunidade, pediram para eu reapresentar o projeto, aí eu consegui emplacar. Caramba, depois de algum tempinho. De algum tempinho, mas mesmo assim, a Bolsa no início só autorizou a negociação dos minis no WTR. Era uma plataforma exclusiva para a operação dos mini contratos. Eles não queriam contaminar com o resto. Eu falei, olha, tudo bem, você vai, mas opera naquela caixinha. Coloca, mas não vamos misturar, não. Não me enche o saco, você opera naquela caixinha. E o WTR era um negócio, uma plataforma horrorosa. Imagino. Só, assim, coisa horrível, não tinha como dar certo. Mas, assim, o potencial era tão grande que mesmo no WTR deu certo. E aí a Bolsa começou a perceber o potencial. E aí começou a transitar os minis para a plataforma normal. Aí a coisa deslanchou e é o que é hoje, né? Que eu acho que mudou não só a história do mercado brasileiro,
como mudou a história das corretoras, né? De Sem dúvida. perspectiva de resultado, de rentabilidade. Então, esse é um legado que eu trago assim, com muito orgulho, assim, uma satisfação muito grande de ter batalhado, porque eu acho que se eu não tivesse batalhado, e teriam, mas talvez muitos anos depois. Mas eu acho que assim foi a força da minha batalha, junto com todos os outros membros da Câmara, que em algum momento viraram essa visão e falaram, pô, eu acho que você tem razão, Você vamos apoiar esse persistiu ali. troço. Então, esse é um legado que eu acho que eu trago de benefício para o mercado, que para mim é muito Com importante. certeza, muito obrigado. Foram por esses mini contratos que nós começamos a operar. Se não fosse por isso, eu venho de família muito simples. Um clique no contrato cheio ali é R$1.000, brincando, não né? dá. Como é que você vai? Não tem como. Não dá. Então, colocamos um pezinho no mercado, graças aí a muito pelo Lombardi. Agradeço aí em nome de todo mundo, né? E pouca gente sabe. Desculpa, mas o mini contrato de índice, o contrato de mini índice, já chegou a ser um dos mais negociados do mundo, né? Exato. Normalmente, em termos de volume, não de notion, de valor financeiro, porque comparado, por exemplo, a outros contratos, o valor financeiro lá fora é muito maior. Mas de volume nominal, o contrato de índice várias vezes bate o recorde de maior contrato negociado no mundo. Excelente. Uma coisa curiosa também, puxando aqui de bolsa, a nossa infraestrutura de mercado financeiro também é de ponta, né? A gente tem uma qualidade absurda. Infelizmente, o número de pessoas ainda não é tão grande no mercado financeiro por questões culturais e também porque a nossa economia ela é relativamente nova quando comparada com os Estados Unidos, ou Europa, ou qualquer país que tenha esse apetite. Porque a gente tem uma taxa de juros no Brasil recorrente, esse era o terceiro ponto. É quem inviabiliza Absoluto. muito o mercado de capitais, crescimento. Penaliza todo mundo, o empresário, e também o mercado taxa financeiro. de juros real de 10%. Vou operar para querer fazer outra coisa, né? Parabéns aos empresários, você também é um deles, porque olha, o cara que prefere colocar o dinheiro em risco para empreender, vendo uma taxa real a 10%, esse cara é muito corajoso. Então, a gente tem que estender um tapete vermelho para quem é empresário no Brasil, porque, olha, é uma situação complicada. Mas voltando aqui atrás um pouquinho, você falou que fundou a corretora, tinha os operadores, tinha um monte de licença. Em que momento que a B3 falou assim, ó, agora tem esse pregão aqui com um monte de gente, mas o pregão eletrônico está dando mais certo? Será que vale a pena ficar com esse monte de gente gritando espaço, etc e tal, sendo que o digital está dando muito certo? O que você fez com esse monte de gente, com essas licenças, com a corretora? Como é que foi essa transição? Então, eu lembro muito bem... O pessoal está querendo saber de operações, eu vou perguntar sobre operações pro Lombardi já. Como é que ele opera, o que ele olha, quanto ele ganha por dia. Não, desculpa, de não ver, é importante. Não, vamos embora. Eu lembro muito bem o dia que, no caso, a ABMF tomou a decisão de fazer pregão viva voz e eletrônico simultâneo. Juntos. Juntos. Tá. Então, porque antes você explicou, era separado, né? Separado, cada Eles não concorriam no seu horário. Numa segunda-feira, se planejou que às 9 horas ia abrir o pregão eletrônico e o pregão viva voz ao mesmo tempo. E essa é a primeira experiência. E eu lembro muito bem desse dia, porque eu estava no pregão viva voz que eu quis acompanhar. O mercado abriu, praticamente nós não tivemos ordem no pregão viva voz. Todas as ordens foram automaticamente transitadas para o pregão eletrônico. E estava vazio lá. Então, em um dia, assim, foi um sentimento, choque, né, de destruição, de fúnebre, de perda, né, era uma coisa assim que durou 15 minutos, meia hora, já deu para ver que o pregão viva voz estava com os dias contados. Uma tristeza para nós que frequentamos o pregão durante tanto tempo, tantas histórias, né, tantas lembranças, mas não tem o que se fazer. Progresso, né? Com progresso, com tecnologia, e hoje a gente tem um mercado aí que tem o pregão viva voz acabou e o eletrônico abre tantas possibilidades adicionais, né? E você teve uma visão interessante, tanto na época quando você começou a recrutar essas pessoas para poder operar lá com as licenças também, quanto para assumir o risco de uma corretora e fazendo essa migração para o pregão viva voz. E essas pessoas que estavam lá no pregão, elas conseguiam se adaptar com facilidade? Você dava esse suporte? Quer dizer, no curto prazo, eu diria que quase a totalidade desses clientes e operadores do Viva Voz transitaram para a mesa e começaram a tentar operar para si. Eu diria que, assim, parte sobreviveu, mas a grande maioria não conseguiu se adaptar. Então, quem tinha já um histórico de pregão Viva Voz de longa data era muito afeito ao pregão Viva Voz. Quando foi para o eletrônico, se atrapalhou e se enrolou um pouco. Imagina.
muitos não sobreviveram, mas alguns continuaram operando, imagino até que continuem operando até hoje, se adaptaram, mas foi minoria. Eu imagino. E as licenças que você tinha, foram para onde? Porque você comprou isso lá atrás, foi comprando. Isso. Os títulos patrimoniais é aquilo que a gente comentou, né, que eram obrigatórios para te dar capacidade de poder ter clientes. E os títulos patrimoniais, as bolsas eram como clubes, né? Uhum. Eram associações, Era de fato, é. associações civis, Uhum. né, sem fins lucrativos, onde os donos quem eram? Os sócios. E quem eram os sócios? É quem tinha os títulos patrimoniais. Uma cota ali, entre Uma aspas. cota, né? Então todo o patrimônio da bolsa ele era dividido pelos títulos patrimoniais e ele sofria sua valorização de acordo com o resultado das bolsas. Mas não tinha distribuição de resultado, não tinha nada. Só valorizava o título patrimonial do ponto de vista contábil. Aí começou um movimento, que a primeira, se não me engano, foi a Bolsa da Suécia. Posso errar um pouquinho as datas, mas acredito que em 2004, 2005, a Bolsa da Suécia desmutualizou. O que é desmutualizar? É se transformar de uma associação civil sem fins lucrativos em uma sociedade anônima, primeiro de capital fechado. Então ela passa a ter foco no resultado. Empresa privada, gera lucro. Privada que tem foco em gerar lucro. Então a Bolsa da Suécia fez esse movimento e na sequência abriu capital. Então de sociedade anônima de capital fechado abriu capital e virou uma companhia aberta. E aí isso começou a movimentar outras bolsas no meio. E chegou aqui no Brasil em 2007, tanto Bovespa no meio do ano, como BMF, então elas passaram pelo processo de desmutualização e abriram capital. A Bovespa no meio do ano e a BMF no finalzinho de 2007. E eu tinha os títulos patrimoniais, aí eu tive um pouco de sorte, porque realmente tinha uma quantidade de títulos, dada essa minha visão do meu negócio, que eu precisava crescer, eu tinha uma quantidade de títulos patrimoniais importante, eles se converteram em ações, e uma parte dessas ações eu ofereci no IPO. Então foi um momento importante para mim do ponto de vista patrimonial, né? Então os títulos viraram ações e as ações hoje são parte da propriedade e as corretoras não precisam ter ações para serem corretoras. Legal. Basta ter o acesso. Paga pelo acesso, Autorização, paga né? as autorizações, etc. Então a propriedade da atividade neste momento elas ficaram dissociadas. Bacana. Você falou que podia perguntar qualquer coisa. Acho que deu horário. Né? Deu, tchau. Só pra gente ter uma ideia aqui, mais ou menos. Você falou que foi interessante, porque você foi montando esse patrimônio de autorizações aí e isso foi recomprado em algum momento. Isso. Deu para se aposentar? Olha, Quantas gerações não tu? aposentaram, deu para ter cabelo branco. Tá bom. Aposentar, não sei ainda. Estamos firmes na luta. Tá né? certo, mas foi um baita negócio construído, né? Quase uma década aí que você... Na verdade, um pouco mais, né? Vamos dizer, de 87 até 2007, basicamente 20 anos, né? Perfeito. Depois eu ainda tive mais tempo de corretora, depois nós vendemos a corretora para a XP, ainda tive 8 anos de parceria com a XP. Então, assim, essa trajetória de 40 anos no mercado. Mas foi um momento muito importante. Eu acho que todo empresário, não era, vamos dizer, um investimento meu, mas era um investimento de um conjunto de corretores. Mas eu acho que todo empresário, nos desafios que você comentou, né, de ser empreendedor no Brasil, com todos os desafios, tudo que rema contra, você ter uma possibilidade de uma empresa sua chegar a uma abertura de capital, maravilhoso. Pô, é um negócio espetacular. Sem né? dúvida. E aí você tem uma valorização patrimonial. Você consegue chegar lá, eu diria que chegar a uma abertura de capital é o ápice do sonho de um empreendedor. Sem dúvida. Então, talvez grande parte do projeto e da trajetória. E a gente conseguiu chegar na BMF e na Bovespa. Então, foi um momento importante. Com certeza. Antes da gente pular para a parte operacional, você comentou, já antecipou, que a corretora, enfim, foi muito bem sucedida. Você, com certeza, foi um dos maiores difusores aí de mercado financeiro para pessoas físicas. E o propósito da corretora era esse, era pessoa física essencialmente. E aí teve a XP que viu o potencial e acabou absorvendo. Da mesma forma que, vamos dizer, a desmutualização e o IPO foram muito bons, também trouxeram uma série de desafios. Eu imagino. E o principal qual era? Qual era a minha proteção para poder ter os clientes pessoa física? Eram os títulos patrimoniais. Tá. Então, quem quisesse ter cliente pessoa física, naquela época tinha que comprar título.
Só que em algum momento os títulos ficaram muito caros, eram escassos, né? Na desmutualização e no IPO que a gente falou, não precisava mais ter título. Bastava pedir licença e pagar por ela. Então eu tinha um nicho de mercado quase que exclusivo. Quando teve a desmutualização e o IPO, muita corretora começou a pagar licença para a Bolsa. E começou a olhar um pouco esse segmento de pessoa física, de traders, e começou a concorrer com a gente. Então, Você estava nadando sozinho? Aquele oceano azul, que a gente estava praticamente sozinho, começou a vir um monte de tubarão, né? E a coisa começou a perder um pouco de sentido, muita concorrência, eu diria que talvez até muita concorrência desleal. Eu imagino. Nessa época vocês eram os maiores de pessoa Eram física. Maiores. Maiores, né? Talvez as pessoas não tenham noção em casa, mas vocês imaginam que é uma corretora ficar, talvez ali por quase 2 décadas, uma década inteira, sendo a maior corretora de pessoas físicas do Brasil. Imagina hoje, atualmente. Foi o Lombardi lá com o grupo dele, com as pessoas que operavam junto, por muito tempo. E aí chegou um momento que... Aí começou, os clientes começaram a ter outras opções, até tinham muita lealdade comigo, mas as ofertas eram tão indecorosas que assim, não tinha nem como eu segurar. Né? Porque eram muito indecorosas, assim. A concorrência realmente foi muito desleal, muita corretora nesse momento da desmutualização precisava gerar resultado, queria crescer e foi buscar esse trader, esse investidor pessoa física. Aí eu achei que a minha trajetória já estava completa, aí acompanhei o pessoal da XP, né, o Guilherme e o Marcelo, desde o começo, né, acompanhei o nascimento da XP, ainda, inclusive na época que eles eram agentes autônomos na Intra, acompanhei todo o projeto de educação. Eu tinha na época mais contato com o Marcelo que com o Guilherme, porque o Marcelo participava de algumas câmeras. Guilherme Bentimol, né, o presidente do conselho lá. E o Marcelo Maisonave, eu tinha mais contato com o Marcelo, porque ele participava de algumas câmeras na Bolsa, que eu era membro também, então a gente tinha um contato mais próximo. O Guilherme eu tinha pouco contato. Mas aí quando eu tomei a decisão de vender a corretora, eu falei com o Marcelo, Marcelo, eu vou tomar a decisão aqui, eu acho que eu vou encerrar a corretora, não está fazendo muito sentido, muita concorrência, estamos perdendo muito cliente, os resultados estão começando a ficar ruins, eu vou buscar alguma alternativa. Interessa para você conversar comigo, para a gente encontrar talvez uma forma de preservar esse nicho desses traders profissionais? Legal. Pô, Marcelo gostou da ideia, topou na hora, em um mês nós fechamos o negócio. Puxa vida. Dá pra ver que no trade, nos negócios, o timing ali é fundamental, basta né? Ceder. Literalmente. Literalmente. Basta facilitar. Resolve na hora. Resolve. Agora, quero falar sobre operações. Mas antes de entrar nos dias atuais, eu quero que você conte uma lá de trás. Quando o Gustavo Franco, no seu segundo mandato, ele saiu do Banco Central e você estava posicionado no dólar. Tem uma história assim? Talvez tenha sido um dos seus piores dias aí, porque até agora a gente só falou da coisa boa, né? De ganha, não todo mundo ganha, porque é igual ao Instagram, todo mundo só posta os lucros. Mas tem prejuízo também, né? Então eu vou começar com a notícia boa, que na saída dele, eu virei comprado, porque foi uma segunda-feira, isso eu lembro bem, o mercado inteiro comprando, né, já tinha uma certa... Comprando dólar. Nessa época eu operava dólar. Assim, o mercado inteiro, assim, só as corretoras que eram brokers, vamos dizer, Banco do Brasil e de alguns bancos públicos, vendendo, o resto do mercado inteiro comprando. E eu, nesse momento, ainda naquela estratégia anterior, que eu continuo ainda fazendo em alguns momentos, eu carregava a posição para o dia seguinte. E aí, à noite, o Gustavo Franco pediu demissão. Ele era o âncora, né, da política cambial, de câmbio fixo, com alguns ajustes pequenos. Perfeito. A hora que ele saiu, a coisa desandou de vez, né? Então o mercado subiu praticamente 100% em um mês. Nossa! E aí assumiu o Chico Lopes, no curto prazo, que também não deu certo. E o próximo presidente do Banco Central indicado foi Armínio Fraga, né? E na primeira semana, ele assumiu segunda-feira, segunda-feira o dólar subiu, terça subiu, quarta subiu, quinta subiu, e na sexta estava lá, esse Armínio Fraga não está fazendo nada, né? Só que eu achava que em algum momento o dólar ia ter uma correção e que o Armínio Fraga, com toda a reputação que ele tinha, ele ia agir, ia trazer alguma alternativa de solução. E aí na sexta-feira de manhã eu passei o dia inteiro vendendo no dólar. Vendendo, o mercado subindo, vendendo, o mercado subindo. Isso foi um desastre. Não sei como é, já. É coisa horrorosa. Só que ainda tinha o almoço, né? 1h. Aí às 10:50 eu falei, pô, mas não é possível. E aí os operadores de pregão cantando, Armínio não é de nada. E o mercado quase a R$2 naquela época. No Gustavo Franco o dólar era 1,20 quando ele saiu.
E os operadores de pregão começaram a provocar o Armínio Fraga. Nossa. Eu falei, pô, esse Armínio Fraga não é de nada. Estava vendido, virei comprado na hora do almoço, a R$2, porque o futuro estava muito próximo da Petax, era finalzinho do mês. Aí eu virei a mão, falei, pô, né, eu vou buscar todo o meu prejuízo da manhã, agora no almoço, porque esse Armínio Fraga não é de nada. Não vai atuar no dólar, vai subir de 2, vai para 2,10, vou zerar meu prejuízo tranquilo. Aí tocou a campainha 1 hora, fui para a corretora era ali pertinho, no centro, né? Eu sempre almoçava na corretora, quando não tinha compromisso fora, e eu tinha um terminal na minha salinha de almoço que eu acompanhava os mercados lá de fora e tinha o dólar à vista. O dólar à vista não parava na hora do almoço. Aí entrei na corretora, olhei a cotação do dólar à vista, que está quase colada na do futuro, 1,94. Puta, fiquei puto com o cara da TI. Eu falei, pô, esse negócio aqui não está funcionando, chama o fulano aí para mim. Eu falei, fulano, pô, o negócio está travado desde a parte da manhã aqui da abertura, 1,94, como assim? Não, falou, Lombardi, está funcionando, está normal. Eu falei, mas como assim? Não, está normal, não tem problema nenhum aqui. Aí fui olhar as notícias. Armínio Fraga anunciou o primeiro leilão de spread da sua lista. Interviu no dólar. Interviu no dólar, você vê como o cara era bom. Na hora do almoço, que o mercado pausava. O mercado no raio dos raios. Você imagina a tragédia que foi à tarde. Eu voltei assim e falei, de manhã já era o meu maior prejuízo da minha história. Imagina somada essa nova posição comprada com o dólar na mínima. Não chegou a quebrar. Estamos firmes aqui até hoje. De repente pegou o dinheiro emprestado, né? Quebrou uma vez, né? Já fiz isso no primeiro dia da BMF para pedir para parcelar o meu título. Já estava bom. Tá ótimo demais. Não, mas assim, lógico, foi assim... Era um prejuízo muito grande, ficou maior ainda, mas ali eu fechei os olhos, comecei a trabalhar, acho que foi o dia que eu mais operei na minha vida, né? Girando para todo lado. Já tinha feito muito volume de manhã à tarde para operar, assim, eu diria que a cada 5 negócios, um passava comigo lá, porque assim, eu estava completamente alucinado para trabalhar, para tentar buscar, mas respirei fundo, e aí o prejuízo de 100% eu já fechei só com 30%. No finalzinho do dia, era alto, mas muito melhor do que tinha sido em algum momento do pregão. Sim. E aí eu saí vendido para segunda-feira. Caramba. Falei, não, esse Armínio, o cara é bom. O cara é bom. Vamos, em vez de ir contra, vamos junto. Aí fiz uma posição vendido para segunda-feira, né? Eu comentei que era sexta, saí vendido, aí segunda-feira já abriu com gap, porque aí o mercado teve a oportunidade de analisar, né? O leilão de spread, o Armínio deu entrevista, falou, pô, o dólar vai voltar para um patamar, aí é um gap da segunda-feira, eu, graças a Deus, consegui buscar e ainda sobrou um pouco. Puxa vida. Tá vendo, não pessoal? Não acontece só com você aí de casa não, também. Tem décadas aqui de mercado e acontece também. Mas esse foi meu, assim... Graças a Deus, ainda mesmo no dia, consegui salvar, mas em algum momento era meu pior pregão. Cara, é igual. Você chegou a quebrar uma vez? Quebrar que eu digo assim, você tinha um patrimônio e evaporou. Assim, por conta de operações, nunca. Por causa de quê? Não conta não, deixa eu... Você parou assim, algumas vezes? Não, é uma história, talvez num segundo episódio, eu tá possa bom, contar, a gente conta. Isso talvez tenha... Mas essa é uma história longa e é uma história interessante. Bacana. Mas a corretora, com alguns meses de vida, por isso que eu não entrei no detalhe, mas você lembra que eu comentei com você que na corretora, no início, a gente queria operar os clientes tradicionais. Sim. Como as outras corretoras, e a gente fez isso. E aí um dos clientes da corretora apresentou uma carta de fiança falsa para lastrear operações. E aí tomou um box, se financiou. No vencimento, a carta de fiança que deveria honrar as operações era falsa. Nossa. E aí esse foi um prejuízo. De fato, eu fiquei afastado do mercado 2 meses, negociando com a Bolsa à minha volta, porque o prejuízo eu não tive capacidade de pagar. Imagina. Mas eu negociei com a Bolsa, nós fizemos um acordo, Conseguiu. Porque em última instância a responsabilidade era minha sobre o cliente, mas o documento falso era a responsabilidade da Bolsa não ter aceito. Então a gente compartilhou um pouco, eu assumi a responsabilidade do valor, mas eu tive uma condição para voltar a trabalhar e, vamos dizer, em tese, com os emolumentos, eu consegui resolver. Isso foi em 90, comprei a corretora em 92, isso foi em janeiro de 94. Quase tirou. Então eu nunca tive qualquer problema por conta das minhas operações, mas por conta desse cliente eu cheguei a não ter condições de honrar as operações. Por isso que eu dei esse shift, assim, mudei completamente o perfil da corretora, por conta desse evento e porque fui trazer a corretora
para se lastrear na minha história de operações de pessoa física, de trader. Diluir o risco também. Diluir o risco. Maravilha. Mas operar história longa. Não, vou adorar ouvir numa outra ocasião, com certeza. E agora, você que está em casa, talvez a parte mais esperada. Tudo que ele falou aqui foi história, sensacional. Eu fico maravilhado aqui de poder ouvir de um cara que esteve lá dentro do pregão, vivenciou tudo isso, foi fundador de uma corretora, foi um dos idealizadores dos mini-contratos, e muito do que a gente vê hoje, aqui dentro da Genial e também no mercado financeiro brasileiro, é culpa deste rapaz aqui. Agora, você falou que opera hoje. Hoje você está posicionado. Tô. Em dólar ou índice? Dos dois. Quantos lotes? Não, Mais ou menos assim. É que senão a gente não sabe quanto. Não, um pouquinho. Assim, não, depende. Agora é capaz que muito pouco que está perto do fechamento, né? Você vai me dar aquela outra chance lá de novo? Me dá aquela outra chance. De manhã. É uma vez por episódio, né? No índice, assim, qual que é a média por dia que você gira? Não, essa eu posso responder. Legal. Eu não vou responder no índice, porque o índice eu opero muito menos. Tá, no Mas dólar. Eu vou responder no dólar. Então, eu sou HFT. Certo. Só para o pessoal entender, dentro das corretoras, quem opera muito lote, ele entra numa condição de HFT, ele tem quase 80%, 90% de desconto nos emolumentos da B3. Aqui na Genial, a corretagem é zero, né? Então os emolumentos são reduzidos pra caramba dentro da B3. Então, pessoa física, ele é qualificado por nós como um HFT. Se você opera bastante, quer também ter essa condição, me liga. Exato. Então, para ser HFT, você tem que operar no mínimo 14 mil contratos por dia, na média no mês. Então, vamos dizer, a minha média diária ela é acima dessa. Mas veja, assim, eu estou há quantos anos né, nesse... Há uns dias já, né? Nesse mercado, né? Então, assim, não dá para recomendar a ninguém que faça esse tipo de volume, né? Porque é um negócio assim... Eu estou desde o início da bolsa, assim, opero todo dia, também quando conseguir uma condição hoje de conforto, de poder operar um pouquinho mais. Então esse é o volume que eu faço, né? Porque até para manter essa categoria do desconto, você precisa fazer esse volume na média. Então eu sou HFT, então no mínimo eu opero 14 mil contratos de mini dólar por dia. É bastante coisa. HFT. Vamos usar a imaginação aqui, de repente de manhã, hoje, o dia foi relativamente tranquilo no dólar. Você chegou a estar posicionado, sei lá, com 500 mini contratos de dólar, por exemplo? Ah, chego. É comum? É comum. 1000? Em alguns momentos pode ser. Bacana. Então dá para ter uma ideia do tamanho. Eu já fui em evento que ele estava palestrando, e ele com o celular no bolso e posicionado com essa quantidade que a gente está falando aqui. 500 contratos, assim, é rotina. Entenda como quiserem aí. Mas veja, 500 contratos porque é a minha história e é meu tamanho. Porra, mas tem stop. Né? Com certeza. Então, estou aqui conversando com você, se tiver 500 contratos, o stop é abaixo do 20, sair abaixo do 20 vai estopar. Maravilha. Né? O objetivo é 40, bateu 40, vai zerar. Isso é inegociável para você? Inegociável, porque você imagina Excelente. Eu conversando com você, comprado em 500 contratos, não sabendo que preço, sai uma resolução, o Irã acorda com o Trump que a partir de agora são amigos. Acho que essa entrevista vai sair cara para mim. Com certeza. Então precisa ter stop. Antes de perguntar como é que ele opera, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Essa pessoal não está na minha lista aqui. Vamos lá, você está operando desde 89 no Pregão Viva Voz, pegou as cartas, vendeu as cartas, fundou a corretora, vendeu a corretora. Imagino que se você ganhar 100 mil reais, 1 milhão, 10 milhões hoje, talvez não faça tanta diferença na sua vida. Por que você continua operando? Sim. Então, acho que primeiro porque eu gosto. Sempre gostei. Assim, a minha entrada na BMF em 1987, quando eu comprei o título, é porque eu tinha essa visão e essa paixão sobre os mercados. Então, você abrir uma plataforma, o mercado começar e você tomar as decisões, né, de comprar, de vender e fazer esse gerenciamento das suas operações e com disciplina você ganhar dinheiro, é um sentimento muito positivo. Né? Você gerar renda, gerar resultado de decisões que você tomou de trading e com disciplina converter esse resultado. Então, é algo que dá muita satisfação. Totalmente. E cada um tem seu perfil, assim, esse é o perfil da minha profissão de 40 anos, né? Então, eu gosto. Podemos até chamar, talvez, até às vezes transcende um pouquinho, um vício de estar ali no dia a dia operando. Sim. Eu gosto, mas é algo que eu faço com muito prazer, né?
Então, é algo que É a melhor definição. cada um tem alguns propósitos. Um dos meus é estar operando todos os dias. É um negócio que eu gosto, me dá prazer. E é um propósito de vida, não o único, lógico, Claro. mas acho que são os propósitos que nos mantêm vivos, ativos e com energia para seguir. Com vontade, tesão Com de acordar vontade, todo dia de manhã. exatamente. E se você me permite também aqui uma colocação, apesar de nós estarmos sentados na frente do mesmo computador, da mesma tela, cada dia dentro do mercado ele é único, né? Se você não estudou para sentar ali na frente do computador, não leu as notícias, não entendeu a dinâmica das correlações para o dia de hoje, você vai entrar completamente perdido. Então, todo dia a gente tem que aprender. A gente brinca aqui dentro da corretora e no mercado que a gente coloca o jaleco de especialista para determinadas situações, né? Talvez a maioria dos traders aí não soubesse apontar no mapa onde ficava o Estreito de Hormuz. Hoje talvez todo mundo saiba, né? Na época o canal de Suez, quando o navio atracou, as pessoas não sabiam no Egito. Agora todo mundo já sabe. Sobre vacina, sobre pandemia, a gente vai ficando mini especialistas em cada assunto, Exatamente, né? Isso é um tesão maravilhoso, né? Você tá bem informado, sabe tudo que está acontecendo, obrigatoriamente, porque isso faz parte da nossa profissão, né? Então, obrigado pela definição. Agora, para a gente já caminhar para o final. Roberto Lombardi acordou ali. Que hora você acorda, mais ou menos? Normalmente, entre 5h30 e 5:45. Bacana. Roberto Lombardi acordou. Ele, antes de ir lá para o banheiro, ele dá uma olhadinha nas cotações do exterior ou não? Olha, Eu também. aliás, não é nem de manhã. Às vezes eu estou dando uma olhada no petróleo no meio da madrugada. Ultimamente tem que olhar, né? Abertura da Europa, até um pouquinho. Não, olha. Tá complicado. E beleza, você acordou ali, deu uma olhadinha nas cotações, viu que o dia tá meio agitado. Descreve um pouquinho para mim quem é o Lombardi operador? Um pouquinho da rotina, né? Então eu acordo cedo, né? Procuro fazer atividade de manhã, aí volto, banho, café da manhã, daí por volta de 8 e pouquinho eu já começo a me deslocar para a plataforma, olhar as notícias, receber alguns relatórios, olhar um pouquinho os mercados lá de fora. Eu gosto muito de olhar gráfico, então gráfico eu acho que para o trader, assim, para quem está fazendo trade no dia a dia, é uma ferramenta importante, vale olhar onde é que você tem canais, onde é que você tem suporte, onde é que você tem resistência, onde é que o mercado respeitou uma máxima, uma mínima, rompimentos. Eu gosto muito de olhar. Legal. Eu tomo muito cuidado assim para não comprar muito próximo de uma resistência ou vender muito próximo de um suporte, esperar consolidar. Assim, eu acho que a análise técnica é uma ferramenta, lógico, você nunca pode se apoiar em algo que seja, na sua visão, definitivo. Você precisa ter uma somatória de ferramentas e entender o que pode contribuir e te ajudar no teu perfil. Não dá para ter como tábua de salvação, mas assim, quanto mais coisa você olha e se prepara, eu acho que mais preparado você está para o trade no dia a dia. Então eu gosto muito, olho a análise técnica, vejo o gráfico do dia anterior, projeto alguns indicadores e patamares que eu acho que vai dar para trabalhar um pouquinho na venda, na compra, vou me preparando e 8:55 já estou ali prontinho para começar a colocar algumas ordens. Maravilha. E vamos em frente, né? Deu para ter uma ideia, nós ficamos na sala ao vivo também, instruindo as pessoas que estão começando, algumas que já estão operando. Muito do que a gente faz lá é exatamente o que um cara aqui de quase 50 anos de mercado está trazendo pra gente. Agora, eu achei que ao longo da entrevista ia melhorar. Não, a gente vai melhorar, tem mais. Beleza, o Lombardi mostrou esse pré-mercado. Abriu o mercado. Quem é o Lombardi ali dentro agora? Então, normalmente no dólar, ali operando, né? E aí eu tenho os meus limites, porque, lógico, às vezes tem uma posiçãozinha um pouquinho maior, mas sempre dentro do limite. Normalmente você dorme posicionado, carregando, quando o dia convém. A posição nunca é muito grande, né? A posição que eu carrego de um dia para o outro ela é menor. Às vezes a posição aberta no giro é maior. Ok. Mas eu também tenho limite. Eu tenho um limite de posição aberta. Acho que isso que é importante para todo cliente. Ele tem que ter essas proteções. Então, ele tem que ter um limite máximo por ordem, para não cometer um erro e mandar uma ordem que é muito além da capacidade que ele gostaria de ter mandado, e você tem que ter um limite de posição em aberto, protegido no sistema. Perfeito. E eu tenho. Então esse é o meu limite no dólar, então é no máximo comprado ou vendido em tanto, né? E ali estou operando, estou fazendo giro, estou tentando já, né, tentar fazer alguma frente positiva, esperando os indicadores, esperando alguma tendência maior, estou ali operando. E o que você tem na tela, assim? Você tem um monitor, 2 monitores, celular, Então, tudo isso? Eu tenho 3 monitores, o monitor com a tela, né, que eu estou operando. Você pode falar qual a plataforma? Então, como... Inclusive, ele já foi sócio de umas plataformas aí, Já, depois ele conta, também. se ele quiser. Então, como, assim,
por eu ser de muito tempo de mercado, eu gosto muito da GL, né? Então, Raiz, esse é raiz mesmo. a Interfold foi a primeira corretora que teve GL no Brasil. GL era o Profit lá de antigamente, para quem não conhece. Nós fechamos assim o maior contrato da história Que da legal. GL no Ah, é? início, né, quando ela veio para o Brasil, quando o mercado eletrônico estava começando. Então, assim, trader antigo tem esses vícios. Ele se acostuma com alguma coisa, é muito difícil mudar. Se muda uma cor, muda uma tela, não sei o que, Bagunça. você já errou, você já acha que o problema não é teu, o problema é da É tela. verdade. Então eu sou assim muito fiel assim a algumas coisas que eu já uso há muito tempo. Então eu utilizo a GL, a minha plataforma. Do lado esquerdo eu tenho o Bloomberg, então acompanho as notícias, tem indicadores importantes, e eu tenho a plataforma de análise técnica do meu lado direito. Bacana. Então acompanho as notícias, e aí eu tenho, no meu caso, também tem uma equipezinha que também está me ajudando, mandando notícias, me alertando de algumas coisas, de indicadores que vão sair, de resultados de empresas que devem Maravilha. sair antes no mercado ou depois. Eu procuro estar bem informado, o que nem sempre é suficiente, porque de vez em quando escapa. Ainda mais mas ultimamente. faz parte. Muito. Tem que estar com um petróleo na tela ultimamente. E o que te faz entrar numa operação? Ou, supondo que você não esteja carregando, não tá posicionado, tá olhando para o mercado ali, dólar, índice, etc. É. O que te faz? Eu sempre vou ter assim, uma percepção e uma visão sobre se o mercado está caro ou está barato. Ou seja, Ok, se a minha tendência mais é comprar ou Uhum. vender. perfeito. E ali então estou achando, pô, aqui no dólar, aqui é Uma um região pontinho de mais compra, forte. aqui vai valer a pena. Eu observo um pouquinho, deu a primeira indicação que pode dar uma viradinha e subir, pô, eu já comprei. Assim, uma coisa que eu acho que Pequenininho, né? não, às vezes pequenininho, às vezes um pouquinho maior. Tá. Mas o que eu acho que eu sempre dizia, né? Assim, o trader não pode passar vontade. Isso é verdade. Não dá para passar vontade. Você precisa administrar, depois que você entra na posição, você precisa ter teu stop, tua disciplina para estopar. Mas você não pode ficar passando vontade, né? Porque aí o mercado tá a 10, você olha para a tela, putz, vai subir. Aí vai para 11, pô, vai subir, hein? Aí vai para 12. Vai para 13, pô, falei que ia subir, é 14. Pô, vai subir, aí você compra 15. Pô, tava 10, você comprou a 15. O próximo movimento é 12. Para baixo. Né? Então, assim, não passa vontade. Você tem uma crença, tem um feeling, tem um palpite, se preparou, executa. A única maneira de ganhar é executando. Você não vai ganhar se não fizer nada. Então, faça a operação. Está com vontade de comprar ou de vender? Faça. E já tenha um objetivo mínimo que você pode ir administrando e tenha um stop. Faz parte. Pô, ninguém só acerta e ninguém só erra. Se você errar, erra curto. Se você acertar, tenta dar uma dosada para ganhar um pouquinho de gordura. Porque a única certeza para quem opera muito é que vai errar muito. Exatamente. Então que você erre muito, mais pequeno. Total. Eu costumo dizer que quando a gente entra no mercado, comprando dólar, por exemplo, eu não sei se ele vai subir. Eu espero que ele suba. Exato. É. E ninguém E sabe. ninguém sabe. Assim, pode até ter uma visão de médio e longo prazo, assim, mas no trade ninguém Não sabe tem para como onde saber. vai. Ninguém, zero. Exatamente. Então, quando a gente compra, tanto eu quanto você ou Torcer qualquer pra outra subir. pessoa, a gente torce para que sobe. Agora, uma coisa eu tenho certeza: onde eu vou zerar essa operação? E isso eu tenho maior convicção e tranquilidade de bater no peito e falar, daqui não passa. Eu falo sobre isso porque quando a gente mina essa confiança na gente, de falar, putz, aquela vez eu não zerei, ontem eu estopei mais do que eu deveria, isso vai remoendo pro dia seguinte, vai remoendo. E se tem uma coisa que você não pode duvidar, é da sua capacidade de zerar a operação. Exatamente. Isso tem que estar, na minha, eu tenho muito mais bagagem, mais experiência que eu, mas isso pra mim, pro Luan, é inegociável. Eu não sei para onde o mercado vai, mas o stop, esse eu garanto. E assim, você tocou num ponto muito importante, que assim é a falta de disciplina e um prejuízo muito grande em determinado dia. Mina a tua confiança, e isso aconteceu muito com vários clientes meus. Assim, eles tiveram um dia muito ruim. E esse dia foi muito ruim mesmo. No dia seguinte, ele não está mais operando o mercado, ele está operando o prejuízo do dia anterior. Quer recuperar o valor. Ele está tendo um dia maravilhoso, mas não é suficiente para buscar. Você sabe o que acontece, né? Ah, eu sei bem. Ele não só não ganha mais, como tudo aquilo que ele está ganhando, ele perde. Vira só número, né? Então, aí começa uma busca para buscar aquele prejuízo, para tentar buscar aquele prejuízo. Totalmente. Acho que isso faz total sentido porque a gente para de operar pela nossa habilidade, Exato. passa a operar com raiva, com ódio, com Para vingança. buscar um financeiro que você... Não está acostumado. Então, olha,
Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar essa visão aqui, a calma com que ele fala. Seu apelido lá era Lorde no pregão? Olha, se era, eu não fiquei sabendo. Tá, mas é como se fosse, mas olha a calma, pô, tem bastante cabelo ainda, conseguiu suportar essa dor. Então, ó, fiquem tranquilos que é possível. A maioria das pessoas que estão começando hoje são muito jovens. Muito. De repente, dá uma sugestão, Lombardi. Uma pessoa que está começando agora, ela tem, sei lá, 10 mil reais na conta. O que você falaria para ela? Ou o que você falaria para o Lombardi se ele estivesse começando agora? Então, eu talvez falasse algumas coisas que eu considero muito importantes. Primeiro, esses 10 mil reais não podem fazer falta. Maravilhoso, perfeito. Então, esses 10 mil, esse é o primeiro ponto. Se você tem a obrigatoriedade de preservar ou de ganhar, você vai perder. Sim, isso é 100%. Se você tem um compromisso, se esses 10 mil, se você perder, vai te fazer falta, por conta, vamos dizer, sei lá, uma prestação da casa, cartão de crédito, seja lá o que for. Se você perder, vai te trazer desafios, você vai perder. Se você misturar. Então, este mercado, você precisa operar um dinheiro que você possa perder. Que você não te faça falta. Esse é o primeiro conselho. O segundo, se você está começando, comece pequeno. Escolha um contrato, não comece a operar muita coisa. Eu, às vezes, quero operar ao mesmo tempo de índice. Claramente sempre dá errado. Porque você não consegue administrar, é muita coisa. Os contratos estão bons, tem volume, tem volatilidade, escolha um. Me adapto mais ao índice, me adapto mais ao dólar, me adapto mais a um determinado papel. Foca nele. Estuda, se concentra, opera, vai ganhando consistência naquele ativo. Então escolha um ativo para operar. Depois você pensa se você vai diversificar, mas no começo escolha um e opere pequeno. Excelente. Testa com um contrato, testa com 2, com 5. Determine um stop diário e um stop semanal e um stop mensal no começo. Vou perder tanto por dia, desliga. Perdeu tanto por semana, para. E desliga mesmo. Se você ficar olhando, o dedinho coça. Mesmo. Assim, perdeu tanto que era teu limite no mês, cai fora. Perfeito. Inclusive, aquele vídeo de 40 segundos que nós falamos aqui, o Lombardi ele fala assim: nunca se baseie no que supostamente possa acontecer. Opere livre, reaja aos fatos na medida em que eles acontecem. Tem uma preciosidade tão grande. O pessoal vai passar aqui, vocês vão ver o vídeo, tem 40 segundos, assiste o vídeo aí. Nunca se baseie no que supostamente possa acontecer. Reaja aos fatos na medida que tudo acontece. Você faz uma posição, o mercado está forte, prossiga. Deu errado, e matou, cai fora. Fez um raciocínio. Comprava, vendia determinado ativo. O mercado não está caminhando como você gostaria. Você era isso. Bate calma. Deixa o mercado se pegar. Vocês conseguiram captar a preciosidade aí? 40 segundos. Que eu, Luan, se tivesse que dar uma sugestão para vocês, assiste esse vídeo, anota ele, transcreve e cola na parede do lado do seu computador. Porque ele fala exatamente o que a gente precisa fazer. Opera livre não tá vendo nada? Espera. Deixa o mercado se revelar. Tem aquela operação que começa a piscar, né? Pelo amor de Deus, compra dólar aqui agora. Então, de cada 10 operações que você faz, tenho certeza que uma você fala, nossa, essa aqui eu entraria grande. Por quê? Tem muita convicção. São aqueles elementos que você falou que você vai juntando esse quebra-cabeça e, opa, aqui tem alguma coisa pra gente fazer, né? Agora, já falou da parte operacional, gostei bastante. Tem alguém que controla o seu gerenciamento de risco? Ou é você? Não. O meu gerenciamento de risco é controlado pela plataforma, a posição em aberto, Okay. Então tem os meus limites. Eu não posso ter mais compras ou mais vendas do que o meu limite de posição em aberto. Isso está na plataforma, é mandatório. E aí, meu gerenciamento de risco, na verdade, o financeiro em si, eu que faço ali, que eu procuro respeitar. Infelizmente é muito fácil falar, mas às vezes escapa. Acontece com você também? Mas muito. Uma coisa que eu tenho convicção. Quer dizer que o mercado ele tem muito poucas regras definitivas, mas ele tem alguns insights que são muito verdadeiros, né? Por exemplo, um deles é no trading não faça médio, né? Não fica fazendo médio, porque o médio sempre vai, se der certo, ele te traz para o 0 a 0. E se der errado,
você corre o risco de quebrar. Então não faça médio, sim, é líquido e certo. Agora pergunta se eu não faço. De vez em quando escapa. Não tem de jeito. gente assim, como a gente, não dá, não faça, mas eu às vezes faço. Tá bom, duro. compreendemos. Muito bem, eu sei exatamente o que você está falando. Lombardi, uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta aqui. Você conhece pessoas que vivem de mercado? Muitas pessoas, muitas. Infelizmente, a profissão trader foi manchada por carros importados coloridos, relógios caros e mansões alugadas, entre outras coisas. Mas a gente está aqui com um profissional que não ostenta, outros profissionais aqui da corretora, de fora daqui, não ostentam, não é esse o objetivo. Eu perguntei para ele, por que você opera até hoje? Não precisaria mais, poderia ficar na praia descansando, porque a gente gosta, isso dá tesão operar, é gostoso, é divertido. Então, ele falou que conhece várias pessoas que vivem de mercado, e dentro da corretora nós também temos umas centenas de clientes que vivem exclusivamente de mercado. E só que quando eu falo exclusivamente, as pessoas imaginam que o cara ele opera das 9 às 10, desliga o computador e vai para a praia. Mas eu vou dar a minha visão, por favor, complemente depois, Lombardi. Eu fico com a sensação, às vezes, no mercado financeiro, de que a gente operou, por mais que nós tenhamos feito dinheiro, a gente não produziu nada. Eu não manufaturei nada, não gerei nada para a sociedade. Fica uma sensação do Luan. Então, é importante a gente ter uma alternativa para suprir isso. De que forma? Faça um projeto social, tenha alguma dor de cabeça fora do mercado. Por exemplo, negócios. Se você vê oportunidade dentro ou fora do mercado, vá adiante. Tenha uma rotina paralela para que isso também seja um fomentador de riqueza para a sua vida. E estamos aqui até com uma das marcas do Lombardi, Wiwi, é assim? Wiwi. É uma marca de refrigerantes orgânicos, super bacana. A gente estava tomando aqui nos bastidores, tem de cola, tem de guaraná, tem tônica com gengibre, tem uma infinidade de sabores. O que mais você tem além do trade? Fala só algumas, senão não vai dar tempo, senão a gente ficar até amanhã. Eu queria só resgatar um pouquinho Claro. dessa questão assim, da profissão de trader. Eu diria que, primeiro, ela é absolutamente regular, regulamentada, legítima. Então eu acho que se a pessoa quer só tradar, esse é o direito dela, inclusive, né? Ela não deve nenhuma satisfação a ninguém. É uma profissão, é algo que ela, se estiver fazendo como seu ganha-pão, estiver ganhando dinheiro, eu acho que é absolutamente legítimo que ela faça exclusivamente isso, se for o desejo desse trader, né? Acho que ela não deve satisfações de ter que fazer outra coisa, até porque o trader contribui com liquidez. É isso. Se ele contribui com liquidez, ele contribui para uma formação de preço mais justa. E o preço justo ele é fundamental para toda a economia. Então ele já tem um papel econômico. Perfeito. E é legítimo. Se ele quiser só tradar, ganhar dinheiro e viver só disso, eu diria que assim é legítimo que ele tome essa decisão. Vamos dizer, por perfil, eu quis em algum momento também entrar um pouco no empreendedorismo, em algumas atividades produtivas. Eu gosto de estar envolvido, né? É muito bom estar fazendo parte de alguma coisa com os desafios. E essa área produtiva, depois especialmente dos IPOs das bolsas, acabaram me trazendo para fazer alguns investimentos em algumas empresas. Uma que eu sou fundador, tem 18 anos, é uma empresa que opera caldeiras, né? Nós produzimos energia térmica, substituindo caldeiras que queimam biomassa, que queimam combustível fóssil, por caldeiras que queimam biomassa. Então essa é uma empresa de geração de energia térmica, né? Que chama Combio, e é uma empresa que já tem 18 anos. Essa eu sou fundador. E aí nós temos participação na Wiwi, os sócios fundadores, eu fui investidor, e participação na Papila também, né? Que é uma empresa de delivery, que eu também sou investidor, tenho sócios fundadores. Muito boa, por sinal, muito que boa. é bem reconhecido nessa região. Então são empresas que eu acabei investindo, né? Sou investidor, tenho pouca atuação no dia a dia, os gestores que tocam a companhia, mas eu entro como investidor. Acho que foi um pouco de diversificação, que é algo que mantém a gente também sempre motivado, porque o que não falta é desafio. Exatamente, maravilhoso. A última pergunta.
Na verdade, algumas colocações. O seu escritório fica exatamente aqui na frente, do outro lado da rua. Fica pertinho aqui. Aqui tem o Google, tem o BTG, tem a Genial, tem Itaú BBA, tem Empíricos, tem um monte de empresa aqui, inclusive a do Lombardi. Lá no seu escritório, você falou que tem a equipe, coordena as empresas e também ajudam você No dia a dia. no trade ali. Das empresas, não, eles me ajudam só no. Minha no equipe é só no operacional. operacional. Ah, bacana, perfeito. Fofoca de mercado diz que você tem um quadro cheio de moedas, assim, uma parede no escritório? Tem uma parede cheia de moedas. Agora, o que é muito interessante é que essas moedas são falsas. Ah, é? Porque São réplicas. O Banco Central do Brasil, ele não permite trabalho artístico com moedas verdadeiras. Mesmo? Não sabia disso, Isso é não. regulamentar. Ah, você não pode destruir Não nem, pode, é nem verdade. moeda, nem papel É moeda. lei, é verdade. Então, qualquer trabalho ele tem que ser uma simulação. Então, a parede, apesar de talvez você se animar achando que eram moedas verdadeiras, na verdade, são falsas. Mas tudo bem, é um painel, eu soube. Não, ele é bonito, mas infelizmente não vale nada. Um dia, assim, se der, a gente podia ir lá no seu escritório? Pô, com o maior prazer. Olha só, eu perguntei aqui ao vivo, hein? Essa eu não combinei com ele, não. Não, com o maior prazer. Vai ser um prazer Que honra, recebê-lo. com certeza. Iremos sim, bem perto. Lombardi, acho que não resta outra coisa aqui a não ser agradecer. Confesso que eu achei que esse programa ia ter pelo menos ali uns 40 minutos, mas impossível ouvir todas essas histórias de mercado, essa bagagem gigantesca, essa experiência de vivência mesmo, em apenas 40 minutos. Ainda tivemos algumas participações, mas tenho certeza que quem está em casa gostou muito, porque a gente abordou toda essa história. E o mais legal, né, é trazer isso para a nossa realidade, trazer isso para uma pessoa que continua operando, que conhece pessoas que continuam operando, que vivem de mercado, para que, por mais difícil que tenha sido ou esteja sendo esse seu começo dentro do mercado, se você tiver um bom gerenciamento de risco, for um profissional dedicado, assim como qualquer outra profissão que você escolher, existe chance de você sim conseguir ser um trader profissional de mercado. E uma observação aqui, alguns anos atrás, eu confesso que eu não ficava feliz em falar da minha profissão. Quando perguntava, o que você faz? Eu tenho umas coisas aí na internet. Tinha vergonha de falar que eu era trader, porque soava ruim para mim. Hoje em dia eu tenho o maior orgulho do mundo. Exatamente. Por diversos fatores, porque é uma profissão muito fundamentada, a gente gera liquidez para o mercado, nós estamos sim produzindo alguma coisa dentro do mercado, nós fazemos parte do mercado financeiro do Brasil, o Lombardi faz parte da trajetória, mas nosso papel dentro do mercado financeiro ele é fundamental. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu estava fazendo fechamento, mas eu lembrei. Um dia o cara numa palestra, ele falou o seguinte, ele falou, mas vocês traders aí, vocês não produzem nada, não sei o que, né? E eu falei, cara, o que você faz? Qual que é a sua profissão? Não, eu tenho um estacionamento, uma revenda de vans. E aí eu falei, como é que é o seu dia a dia? Não, eu procuro van barata, compro e vendo cara. Falei, nós fazemos exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente, num pregão eletrônico. Você está comprando barato e vendendo caro. Nós também estamos fazendo isso com diversos ativos, com petróleo, com ouro, com Bitcoin, com dólar, com mini índice, só que numa escala muito maior. Então, se esse revendedor sumisse do mercado, quem quisesse comprar uma van, só poderia comprar uma van direto da concessionária. Exatamente. Ia pagar muito mais caro, ia ter muito menos liquidez. Então, esse é o nosso papel que o Lombardi falou. Então, Lombardi, imensamente agradecido ao Mota também, que fez a ponte aí e te trouxe, ao Raiz que veio aqui, e volte quando quiser para falar sobre mercado. Se quiser dar uma aula igual aquela que você dava na Interfloat pra gente também, vai ser muito bom, viu? E desculpa pelo tempo aqui, acabamos avançando um pouquinho mais. Sou eu quem agradece, assim, é sempre muito gratificante para mim poder participar, trazer um pouco da trajetória, da minha história, e de certa forma, eu acho que assim, a minha grande satisfação é que a gente tenha cada vez um mercado maior, mais saudável e com mais oportunidades. E se de alguma forma, vamos dizer, essa experiência puder ajudar, eu já estou plenamente realizado. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço ao Mota também toda a participação que ele teve aqui para que eu tivesse hoje com você, Lua. Estou sempre à disposição e torcendo aí para que todo mundo que está assistindo cada vez faça traders mais positivos, né, e mais sustentáveis e vamos em frente, bola para frente. Muito obrigado. Pessoal, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal também para receber mais conteúdos valiosíssimos como esse. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo episódio.
Olha, se você é trader, investidor ou amante do mercado financeiro e esse vídeo não te impactou, você está fazendo da forma errada. Mas agora eu quero saber de uma coisa: quem você gostaria de ver no próximo episódio de Papo de Profissional? Vai ser difícil subir a régua depois desse programa, mas tenho certeza que a sua sugestão vai ajudar. Então coloca aqui nos comentários e te espero no próximo episódio.